Eu tenho escritório há 13 anos, mas estou na área contábil há 25 anos. Atuei como contadora interna e, posteriormente, abri o escritório contábil. Então, perfilei sobre os dois ambientes do mundo contábil. O corporativo é muito bom porque a gente participa das reuniões estratégicas de gestão, onde realmente o contador ele pode contribuir além dos números contábeis, né, olhando para o futuro. Então isso é muito prazeroso. Mas a forma como eu lido hoje dentro do escritório contábil, não perdi essa essência, até porque os números contábeis, eles olham pelo retrovisor e o contador, ele tem que olhar para frente. Então, contribuir no sentido de estabelecer estratégias futuras ainda faz parte da forma como eu lido com os meus clientes. Esse eu acho que não é nem um diferencial, isso tem que ser uma necessidade, isso é uma vivência, tendo em vista a responsabilidade social do contador, né, de ser consultor, de ser orientativo, de gerar valor olhando para o futuro, porque tomar decisões com base em eventos passados, algumas são relevantes, outras podem não gerar nenhum sentido do ponto de vista da gestão. E em função das mutações serem muito aceleradas, há uma necessidade de deixar de olhar para o retrovisor e olhar no sentido de gerar estratégias no curto e no longo prazo. Então, é uma necessidade. Eu acho que o diferencial do ponto de vista da materialidade está mais relacionado com a tempestividade, com a transparência e com a humanização. É ruim ouvir isso, mas ainda há profissionais em que cumpre com obrigações acessórias, que é o que a gente chama de contabilidade fiscal e contabilidade societária. Então, a contabilidade fiscal é aquela vista, às vezes, pelo empresário, que o contador é só para fazer guias, mandar guias, fazer cobranças. Mas, de fato, isso é uma consequência do exercício da atividade, porque a contabilidade em si é aquela que pode auxiliar no processo de tomada de decisão olhando para o futuro. E tem que partir de nós, profissionais, diante dessa responsabilidade. Mas não é o empresário que tem que procurar o contador? Tem que existir um bom relacionamento, tem que existir empatia entre as partes. Essa empatia leva à transparência, e essa transparência ela gera valor e longevidade dos negócios e do relacionamento entre empresa e profissional. Então tem que haver não pode ser morno, eu digo que tem que ser aquecido. Eu tenho clientes que, se eles não me procuram durante a semana, algo está errado. E vou eu, de alguma forma, manter um relacionamento, porque é sempre muito comum a procura para sanar dúvidas, para tomar decisão, para estabelecer reuniões, planejamento. E aí vai do profissional também aproximar da empresa no sentido de mostrar verdadeiramente o significado da contabilidade, porque fazer guia, elaborar a folha de pagamento, isso é consequência da atividade. Eu sempre costumo dizer que essas atividades rotineiras, futuramente elas não vão precisar do profissional da contabilidade para desenvolvê-las. Isso vai ser automático. Guias, hoje nós já temos guias que, em função da forma como apresenta as informações, acessa o portal, vai lá e emite a guia. Não precisa do profissional. Então, vai ser muito mais comum a ausência do profissional nessa geração aí. Então, entra o contador no sentido de humanizar essa relação, fazendo com que esses processos robotizados eles sejam apenas um instrumento de cumprir com aquilo
que é legislação fiscal. E entra, então, contador, consultor, gerando valor mesmo no que tange aos negócios da empresa. É tratar mesmo onde a sua empresa está, o que a sua empresa é, onde você quer chegar, de que forma que você quer chegar, olhando para os números contábeis. Mas, no entanto, às vezes acontece desse profissional olhar só para a contabilidade fiscal e julgar que, em função do porte da empresa, não tem que fazer contabilidade, ou então, em função da natureza do empresário, porque não faz tudo muito correto, não tem como fazer contabilidade, mas ainda assim entendo que o contador tem que ir lá atuar, orientar para que esse cenário mude, porque muitas das vezes a percepção que o empresário tem do contador pode ser que nós é que criamos essa visão, e isso tem que ser desconstruído, o empresário entender qual é o papel do contador. Ai, cliente que gosta de sonegar é horrível, eu tenho muita dificuldade para lidar com clientes dessa natureza. Bom, o cliente, ele não chega e fala, eu quero sonegar, eu vou sonegar. Mas a movimentação, geralmente a movimentação financeira dele, revela quem ele é e o que ele quer. Então, eu adoto a prática que, havendo indícios de que essa movimentação financeira não é saudável, ela está sendo executada propositalmente, eu adoto a postura de encerrar a relação. É ruim, é chato, mas eu tenho muita dificuldade em lidar com empresas dessa natureza. Ah, mas eu também não vou dizer que os meus clientes são 100%. Não. Até porque nós que estamos fora, e por mais que fosse um contador interno, nós não temos como medir precisamente 100% das operações. Mas eu tento, se você quer reduzir carga tributária, tem estratégias. Eu mostro essas estratégias para que ele possa utilizar e reduzir carga tributária. Mas exercer práticas ilícitas que coloquem em risco a pessoa do profissional ou até mesmo a pessoa do corpo societário, eu tento ficar fora porque eu tenho muita dificuldade. Entendo que a carga tributária é alta, entendo que às vezes massacra, mas aí então a gente busca estudar com profundidade diversas legislações com o objetivo de ajudar nesse sentido. Eu costumo dizer para os meus clientes que sonegar não significa indício de que você vai ganhar dinheiro. Muitas das vezes a perda de controle financeiro e de bens. Por quê? Porque perde o controle patrimonial, perde o controle financeiro, gestão das pessoas, respeito, maturidade e transparência. Há uma quebra. Então, às vezes, você pode deixar de pagar imposto, mas você pode estar perdendo o seu controle de estoque, que constitui um dos maiores patrimônios das empresas, e ele não está tendo a percepção de que ele está perdendo do outro lado. E aí, às vezes, tem alguns que falam, mas eu sempre fiz assim, nunca tive problema. Ah, meu amigo fez, nunca teve problema. Está lá na minha tese de doutorado. Pode ser que nunca teve problema e que não vai ter. Mas há uma grande probabilidade, de acordo com a legislação e com os critérios de auditoria, que um dia possa dar problema. Então, é melhor se precaver, trabalhar de forma preventiva para que você não passe esse dessabor. No meu escritório, a equipe não fala com o cliente, todo o contato dos clientes são concentrados em mim. Eu adoto essa postura em função de tirar uma sobrecarga de responsabilidade da equipe, no sentido de tentar administrar os conflitos com o cliente e não com a equipe, até porque a responsabilidade é minha e não da equipe. Então, eu lidero nesse sentido, e muitos dos clientes, eles até expressam no sentido, que bacana, porque às vezes a gente tem que ligar e falar com uma pessoa, outra pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa, e concentrando só em uma facilita.
Isso gera muita necessidade de disponibilizar tempo aos clientes, mas ao mesmo tempo, em função da minha responsabilidade técnica, aproximo eu do cliente no sentido de atuar como aquele consultor contábil, orientativo. Também eu tenho a prática de treinar a equipe que trabalha no administrativo das empresas. Às vezes isso dói muito, porque eles querem fazer do jeito dele, porque às vezes o caminho mais curto é mais fácil, né? É mais gostoso, mas muitas das vezes não é o melhor caminho. Mas tudo concentra em mim no sentido de eu assumir as responsabilidades e passar todas as orientações. Eu tenho uma crença de que todos nasceram para brilhar, ninguém vai tirar o brilho de ninguém, e o que é seu, em algum momento, será entregue. Então, hoje eu não atuo na busca de clientes, de fazer ofertas em função de honorários ou publicidades nesse sentido. Todos os meus clientes hoje são por indicação. Todos os clientes que tiveram acesso ao meu escritório, porque viram o nome da profissional ou do escritório e entraram, não foram clientes saudáveis do ponto de vista de ver que contabilidade não é um mal necessário, que contabilidade é uma ciência e que essa ciência pode gerar valor para o negócio dele. Então, hoje, todos os meus clientes são por indicação. Não sendo por indicação, eu não me arrisco, porque já tive experiências não muito agradáveis, sem saber a origem, de onde vem, para onde vai. E considerando que a contabilidade é uma ciência, que o nosso papel é social, de poder gerar valor, então eu adotei a prática de que a nossa carteira de cliente, ela será acrescida em função das indicações. Se eu disser que o dia a dia de um profissional da contabilidade é um dia muito tranquilo, muito passivo, estarei sendo hipócrita, né? Então, a gente tem agendas lotadas, muitas obrigações principais e acessórias para serem cumpridas, e administro com a equipe através de meios de comunicação. Deveria essa comunicação ser um pouco mais oral, mas eu tenho utilizado a prática da comunicação escrita, tanto para constituir documento, como também em função de não ter a necessidade de estar 100% em loco no escritório, tendo em vista que muitas das vezes as visitas aos clientes não são reuniões online, são presenciais. E aí a forma de me relacionar com a equipe, dada essa ausência em loco, se dá de forma escrita e não oral. Mas também nada impede de reuniões curtas, que a gente tenta fazer no mínimo uma vez por mês, quando a gente consegue, da gente ter aquele momento de colocar a roupa suja para lavar, porque acredito que esse relacionamento de colaborador e gestor ter, digamos que, liberdade para expor os pontos frágeis e os pontos fortes no sentido de administrar para melhorar para as partes, eu acho que isso é muito salutar, apesar de ser uma dificuldade imensa, porque ainda existe pessoas que levam para o lado pessoal e não para o lado profissional. Mas eu tenho uma equipe que eu posso dizer que ela é uma equipe madura, que sabe ouvir e também sabe falar, e isso daí vai gerando empatia e transparência. E essa transparência é que
consolida o relacionamento. Não é fácil gerir equipes, são personalidades diferentes, eu lido com gerações diferentes, isso torna mais difícil ainda administrar a equipe, mas tenho tentado estabelecer relacionamentos nesse sentido com uma equipe em loco e também home office. E quando essa equipe home office entrou para contribuir com a equipe em loco, isso do ponto de vista da gestão do escritório auxiliou, tendo em vista os conflitos pessoais que são inerentes do ser humano, que não tem como fugir. Mas hoje eu posso dizer que a equipe é muito madura, que sabe ouvir, sabe expressar, entende o valor, conhece os seus potenciais e a gente tenta administrar isso daí que é vivência, não é uma arte, não é uma ciência, é uma vivência que todos os dias a gente tem que mudar de comportamento para ser melhor que o hoje. A Ivone, professora, ela foi general por muito tempo e quando eu fui para o doutorado e comecei a estudar comportamento humano, comecei a ver também a profissão de docência de uma forma diferente no que tange a postura general que eu adotava. Ainda continuo sendo muito rígida, cobro muito, mas com o desejo de que eles possam fazer e ser a diferença no mercado de trabalho, porque esse é o nosso objetivo, né? Construir para ser reconstruído. Já a Ivone, gestora do escritório contábil, muitas das vezes ela perde a noção e a razão de si mesmo para ceder. Apesar de alguns não verem dessa forma, mas eu tenho toda a minha equipe como se fosse os meus filhos. Tento ser uma mãezona dentro das minhas fragilidades e dos defeitos, né? Porque nós, como seres humanos, nós todos os dias precisamos vencer, né? Os leões que nós temos internamente, mas eu tento ser uma mãezona. Bom, como eu atuo na docência, na profissão contábil e também na pesquisa, do ponto de vista da docência, o que mais me motiva é quando eu vejo que tem alunos que passaram pela professora Ivone sendo destaque no mercado de trabalho. É sendo destaque, não é só ocupando. Então, isso me alegra muito e eu tenho o prazer de receber o feedback de todos que passam por mim assumindo destaques no mercado de trabalho. Dentro da ciência, eu amo ler e escrever artigos. Então, meu maior prazer é submeter um artigo para uma revista, por mais que tenha um retorno não muito agradável, mas publicar um artigo. Então, isso é muito prazeroso. Eu gosto muito de estudar e de escrever artigos científicos. E dentro da profissão contábil, eu amo a contabilidade, respiro contabilidade. E o que mais me dá prazer é quando você pode gerar valor e a contrapartida ter a percepção de que aquele valor gerado não foi um mal necessário, mas sim de uma profissional que realmente faz a diferença. E eu sempre faço uma relação da situação estática dos meus clientes quando chegaram e como estão hoje, para ver se eles evoluíram enquanto geração de riqueza, e eu apresento isso para eles de uma forma periódica, às vezes anualmente, dependendo do porte da empresa, anualmente, a cada 3 anos, e isso me alegra muito, porque querendo ou não, eu tento estabelecer uma relação muito direta com todos no sentido de gerar valor, não só na redução de carga tributária. Tem momentos que a gente passa a ser a psicóloga do empresário, da equipe do empresário. Então, isso é o que me motiva, é quando realmente eu percebo que eu estou gerando valor em função dos contatos, porque quando cessa o contato, eu estou deixando de ser algo que faz a diferença, né? Então, eu até costumo dizer para minha equipe, vocês não têm noção do que é responder 300 e-mails por dia e atender no mínimo 50 ligações no dia.
mas é esse relacionamento que realmente me alimenta no meu dia a dia, porque sabendo-se dessa necessidade deles vindo até mim é porque eu estou fazendo a diferença. O meu sonho era fazer engenharia civil, mas na época aqui na cidade não tinha esse curso e nem condições financeiras de sair para alguma cidade para fazer o curso. E meu pai trabalhava numa empresa e ele admirava o contador dessa empresa. E aí, em função disso, eu falei, vou fazer ciências contábeis. E fiz ciências contábeis. Antes de terminar o curso, eu fui convidada para assumir a contabilidade da empresa. A única empresa que eu trabalhei foi essa empresa. E eu aceitei o desafio, sem saber nada, mas estudava muito. Ficava dia e noite trabalhando e estudando, mas foi essa empresa que me possibilitou a tornar a profissional que eu sou hoje, porque lá, como contadora interna, eu atuei nas 3 áreas, na contábil, na social e na fiscal. Apesar de muitos desafios, mas lá foi o meu banco que permitiu eu, digamos, conhecer todas as áreas da contabilidade. E principalmente foi lá o meu despertar que contabilidade não é olhar para trás. A gente tem que olhar para frente, é futuro. Contabilidade é futuro. Eu não me considero, apesar de trabalhar bastante, mas é em função das responsabilidades que eu assumo. E a responsabilidade, ela me cobra muito mais do que o exercício de operacionalizar. Então, não é um vício, apesar de gostar muito do que eu faço, então eu faço com muito prazer, então não me considero uma viciada em trabalho. Um dos objetivos é catar final do ano. Bom, enquanto pesquisadora, eu almejo muito no futuro ser uma pesquisadora nível máximo da CAPES. Preciso caminhar muito nesse sentido, razão pela qual eu exerço a função lá na universidade, no sentido de fazer parte de um programa de mestrado, que é o que poderá contribuir futuramente ser uma pesquisadora diferenciada diante da CAPES. Enquanto docente, na graduação, eu acho que a minha contribuição ela vai se limitar ao que eu exerço no meu dia a dia, mas eu tenho o desejo de atuar na pós-graduação em programas de mestrado e de doutorado. Então, hoje eu sou professora convidada do mestrado de uma universidade e professor visitante de algumas outras universidades, mas ingressar de fato no mestrado e no doutorado enquanto docente é onde eu quero chegar. E quanto ao exercício da profissão, eu vou ser muito sincera, gostaria de ser referência no mundo empresarial contábil. E na vida pessoal Fama. Fama é muito bom, né? Na vida pessoal, eu tenho um desejo de, acho que ganhar autoridade no mundo contábil inerente às experiências e à vivência que eu pude alcançar até aqui para tornar inspiração para muitas pessoas. No sentido de poder contribuir com o meu conhecimento, seja na área técnica ou na área pessoal. Eu tenho comigo que a essência da reconstrução está no conhecimento. Então, investir em conhecimento, para mim, constitui hoje o maior patrimônio de um indivíduo. Só que esse conhecimento, ele tem que gerar valor. E esse gerar valor é levar esse conhecimento, tirar da gaveta de alguma forma para que a gente possa transformar vidas e sonhos. Eu costumo dizer que contabilidade é uma arte. É uma arte que transforma sonhos e vidas. Sonhos porque todo negócio parte da mão de um contador. E vidas porque em todo negócio nós temos pessoas envolvidas. No entanto, há uma responsabilidade tamanha
diante dessa transformação de sonhos e vidas, e a única forma de deixarmos a nossa contribuição do ponto de vista de gerar valor é pautado no nosso conhecimento técnico, no nosso empirismo, na nossa vivência de vida. Então, eu acho que conhecimento é essencial para transpor barreiras e para que cada um possa alcançar os anseios. Só que esses anseios não basta apenas sonhar. Acho que a gente tem que sonhar, visualizar as nossas potencialidades, competências e habilidades e estabelecer, né, um planejamento com ações para que de fato eles possam alcançar aquilo que é o desejo do coração de cada um. Então eu vejo a contabilidade como algo que transforma vidas e sonhos, razão pela qual me motiva às vezes trabalhar tanto em função da responsabilidade diante dessas pessoas. Copa do Catar não é um sonho, mas conhecer o Catar, conhecer Dubai é um sonho. E qual é o sonho da Ivone? Eu tenho 2 grandes prazeres: escrever artigo científico e viajar. Então, em termos de sonhos materiais, eu sonho com uma casa muito aconchegante, cheia de muito verde, flores, com um carro muito confortável e conhecer o mundo. Simples. Simples assim. Então, eu sou de uma família muito humilde, mas que os meus pais sempre falaram: estude, conhecimento é tudo, é o que vai te ajudar a ser uma pessoa diferente. Então, desde os meus 5 anos de idade, eu ouvia isso dos meus pais e até hoje eles falam isso. Razão pela qual eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo alguma coisa, apesar de estar escrevendo pouco, mas estudo alguma coisa. E foi o conhecimento que me proporcionou estar onde estou hoje. E esse conhecimento, apesar de gerar dores, por que gera dores? Porque é um volume de trabalho muito grande, é muita responsabilidade, mas não existe bônus sem ônus. E foi a profissão contábil que me permitiu, por exemplo, eu fazer 3 viagens estrangeiras no ano. É o que me proporciona agora eu poder ir ao Catar, participar de um jogo da Copa do Mundo. Foi o conhecimento que me permitiu eu participar de um evento internacional de reconhecimento em Dubai. Então, tudo está relacionado com a pessoa, e a pessoa, eu entendo que ela faz a diferença em função daquilo que ela é, e esse é quem você de fato está sendo. Então, eu não corroboro com aquela ideia de que faça o que eu falo e não o que eu faço. Eu acho que a gente tem que viver, né? E eu tento viver o que eu falo. Então, isso gera dor, mas ao mesmo tempo gera bônus. E aí vai da ideologia de cada um, né? Vale a pena todo esse esforço? Aí voltamos aos sonhos. Tem pessoas que sonham em trabalhar 4 horas por dia e ter remuneração X. Mas é o sonho, está sendo realizado, né? Então, o bem-estar da pessoa e o que ela almeja é que vai dizer onde ela vai chegar, o como ela que vai desenvolver. Acredita que nas minhas malas eu não levo quase nada. Se a minha viagem é amanhã, eu preparo a mala hoje. Eu não preparo mala antes. Não levo muitas coisas, porque eu amo comprar. E aí, então, eu vou comprar lá. Então, não sou de levar muitas coisas. Gosto muito de levar uma Bíblia, um sapato confortável, uma roupa confortável e um espaço para eu fazer minhas compras e trazer na bagagem de volta. Olha, sempre tem emoção,
amo ver artistas e tirar uma foto, então não pode faltar uma foto com uma pessoa importante. Um bom restaurante. E eu gosto muito de conhecer lugares alegres. Tem que ser um lugar, digamos que famoso? Não, ele tem que ser alegre. Então eu gosto de conhecer aquilo que é cultural, mas que também seja alegre. Sim, amo o Mercado Central e coloco um chinelo e vai caminhar. Por que viajar fora do Brasil? Eu sinto mais segura, não tenho a preocupação com relação às vestimentas, então por isso que eu levo a minha roupa mais confortável, meu sapato mais confortável, para que ali eu possa de fato sentir livre diante daquilo que eu gosto de fazer. De pôr o pé no chão, de sentar no chão, de sujar a roupa, de andar de qualquer forma, porque muitas das vezes quando a gente está no nosso meio, e sendo professor, parece que professor não tem vida, né? Ele é meio que um robozinho que tem que estar sempre muito bem em qualquer ambiente. E às vezes quando a gente sai fora dessa nossa zona diária, essa liberdade, ela não tem preço. Bom, o profissional contábil, ele sendo aquele profissional requerido pelo mercado de trabalho, que gera valor, ele é remunerado bem. A gente não pode negar isso. Então, enquanto contador interno, aquele que dedica aproximadamente aí 20 horas por semana, dependendo da responsabilidade que ele assume, não é do que ele operacionaliza, mas do que ele assume, tem remunerações aí aproximadamente de R$14 mil, com 20 horas de trabalho, mas assumindo responsabilidade. Eu sou muito ousada, eu nunca me conformei onde estou, todos os dias eu estou projetando para estar em lugares diferentes no sentido de crescimento, reinventando, reconstruindo. Então hoje no mundo da contabilidade eu acredito que poucas outras profissões poderiam me remunerar como sou remunerada hoje na contabilidade. Bom, atualmente eu invisto em imóveis, não são imóveis de aluguel, mas são imóveis com o objetivo mesmo de dar ganho do capital, mas já estou estudando também para investir em mercado de ações. Sim, começou aquela obra lá, é um sonho. Eu jamais me via na condição de poder construir algo daquela natureza, mas como eu disse, eu sou muito ousada e eu creio muito em Deus e eu orei para que Deus me mostrasse se era o momento de eu investir e as portas se abriram e está sendo realizada a obra. Enfim, Então aquilo ali vai ser a materialização de um sonho em termos de estrutura física do escritório, não para mim, mas eu sempre tive a preocupação de que a minha equipe teria que estar em um lugar confortável, agradável, onde pudesse se sentir bem como sendo a sua segunda casa. Para mim não, eu sou muito simples, eu, em qualquer lugar que tiver uma internet, com o meu notebook eu consigo desempenhar diversas atividades, mas a minha equipe está sempre ali, então nada mais justo e necessário para que a equipe sinta-se acolhida de estar em uma estrutura agradável. Então eu fiz aquilo ali pensando literalmente na minha equipe.